A possibilidade de Jair Bolsonaro ser enviado ao complexo penitenciário da Papuda para cumprir pena pela alegada tentativa de golpe gerou uma verdadeira guerra entre oposição, base governista e governo do Distrito Federal. Enquanto a senadora Damares Alves pediu à Secretaria de Administração Penitenciária Distrital autorização para visitar a penitenciária e conferir se a unidade está apta para receber o ex-presidente, aliados de Lula pediram uma avaliação clínica sobre o quadro clínico dos mais de 27 mil presos na capital federal, como uma forma de pressionar a rejeição dos pedidos de prisão domiciliar. Antes mesmo do julgamento dos embargos das defesas, o governador Ibanez Rocha, ele solicitou e manifestou muita preocupação com o impacto político e de segurança que uma possível prisão no regime fechado causaria. Mas os conservadores acreditam que Bolsonaro poderá passar alguns dias na Papuda como forma de humilhação pública, palavra desses aliados. A questão envolveu até o Superior Tribunal Militar, com alguns integrantes avaliando que, por ser capitão do Exército da Reserva, o ex-presidente teria o direito de ficar detido em um estabelecimento militar, inclusive informação que trouxemos aqui na sexta-feira. Enfim, a possibilidade de prisão nos próximos dias de Jair Bolsonaro e cumprimento em regime fechado tem gerado uma guerra entre oposição e governo. Aproveitar que o Luiz Felipe Dávila está com a gente aqui no estúdio. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. Queria pedir sua análise, sua reflexão, essa incógnita sobre a condenação de Jair Bolsonaro e sobre a possibilidade de cumprimento da sentença em regime fechado tem motivado muitas discussões pelas redes sociais e pedido de avaliação de um lado, verificação do outro sobre o que é possível ou não ser feito em relação a, por exemplo, cumprimento em regime fechado. Como você observa toda essa discussão em torno da possível condenação de Jair Bolsonaro? Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, vamos olhar os fatos. Os fatos são: quem vai decidir onde Jair Bolsonaro cumprirá a pena em regime fechado é uma única pessoa, Alexandre de Moraes. Ele é a pessoa que vai definir. Então, todo esse debate sobre onde ele vai cumprir a pena, ele é secundário, porque como todo esse processo foi conduzido no Supremo Tribunal Federal do ponto de vista político, foi um julgamento político, vai terminar como um julgamento político. E quem decide não é o colegiado, não é nada, é uma única pessoa, vai ser o juiz Alexandre de Moraes. Então, ele vai determinar se vai cumprir na Papuda, ou numa prisão militar, ou prisão domiciliar. Esse outro debate é para tentar, vamos dizer assim, mostrar uma certa preocupação com o estado de saúde de Jair Bolsonaro, que deveria ser considerado pelo juiz, mas como é um julgamento político, Caniato, o que eles querem, na verdade, é a fotografia. Para terminar o grande enredo do julgamento, Jair Bolsonaro precisa ser preso na Papuda para tirar a foto, sendo humilhado, preso, e aí sim termina este último ato de um julgamento político, uma oportunidade que o judiciário perdeu para fazer valer o Estado de Direito, o devido processo legal, o respeito ao direito à ampla defesa e mostrar que com as armas da democracia e da lei pode-se culpar ou absolver pessoas envolvidas em supostos golpes de Estado. Mas como foi um julgamento totalmente político, precisa ter o grande último ato, ou seja, o encarceramento do ex-presidente da República. Pois é, chama o Roberto Mota. O Mota já está conectado ao vivo com a gente no Rio de Janeiro, vai trazer também suas impressões, essas divergências, né, sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns falam na necessidade de cumprimento em regime fechado, outros dizem não, prisão domiciliar seria mais adequado. Ele tem um estado de saúde muito frágil. E na sexta-feira, inclusive, destacamos aqui integrantes da Corte Militar, o STM, manifestando a opinião de que Jair Bolsonaro é um oficial da reserva e, por isso, deveria cumprir qualquer pena em uma unidade militar. Seguem as divergências, Mota. Bem-vindo, boa noite. Inclusive uma divergência um pouco estranha, né, Caniato? Porque até onde eu sei, esse processo não está
no STM, como é que os ministros do STM deram um palpite sobre isso. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Tudo indica que essa decisão já está tomada, mas muita gente está interessada em tirar a publicidade dessa história até a última gota. Muita gente acha que realmente já está decidido que Jair Bolsonaro vai passar por uma cela de presídio, nem que seja por um dia, numa espécie de acerto de contas maluco, uma redução da desigualdade política, um risco enorme que as instituições desse país vão correr na busca desesperada por uma equivalência moral que não existe. É um gesto que pode ter o efeito completamente oposto ao pretendido. Pois é, muitas pessoas perguntam, quando saberemos, quando haverá uma definição? Bom, os ministros avaliam, analisam os embargos da defesa de Jair Bolsonaro. Ao final desse processo, possivelmente haverá a manifestação da justiça, né, a determinação de cumprimento de sentença. Mas poderia, sim, a defesa de Jair Bolsonaro entrar com novos embargos. Por isso que há uma dúvida sobre quando teremos essa informação, quando a Corte emitirá essa decisão sobre cumprimento da sentença. Chamar o Cristiano Beraldo também acompanha essas movimentações e essa quase guerra de versões ou aliados de Jair Bolsonaro e também os integrantes da base governista parece querendo conduzir, né, qual será o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase querendo determinar onde será o cumprimento da sentença, se a justiça assim entender. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é interessante essa situação porque, obviamente, essa discussão não faz absolutamente nenhum sentido, né? Como bem destacou aqui o Dávila, a decisão será tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o palpite, a opinião, os comentários de terceiros não faz absolutamente nenhuma diferença. Agora, o que me chama muita atenção é como os apoiadores de Jair Bolsonaro, sobretudo aqueles que fazem parte da oposição ao governo federal, entraram nesse tipo de conversa. Porque o que o governo, né, os apoiadores do governo, os governistas estão fazendo quando lançam essas especulações é, obviamente, criar aquele clima de terror. Ninguém quer estar em casa e vendo as pessoas falarem sobre a sua prisão. Ah, você vai ficar preso na Papuda, você vai ficar preso não sei quanto tempo, você vai ficar preso em casa, você vai ficar preso no quartel. Quer dizer, esse é o tipo de discussão que gera um mal-estar tremendo para a pessoa que é alvo daquela especulação. E ao invés de perceberem que a estratégia dos governistas é algo como a gente está vendo acontecer em relação aos Estados Unidos e Nicolás Maduro, né, que é fazer esse terror para o Maduro não dormir de noite com porta-avião ali na frente da Venezuela, aquelas tropas numerosas com barcos, né, embarcações de narcotraficantes sendo bombardeadas ali na costa da Venezuela. Aí vão os apoiadores de Bolsonaro e entram no debate. Então, esse é um assunto que não deveria ser alvo de debate. Quando você responde a esse tipo de colocação feita por pessoas que não têm nenhum papel nessa decisão, você simplesmente está alimentando, está dando corda, está fazendo com que essas pessoas ganhem uma relevância que elas não deveriam ter. Então, me chama muito a atenção sobre esse assunto como os apoiadores de Bolsonaro conseguiram tornar um assunto algo que cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, mas que, de repente, está aí sendo discutido em mesa de bar, como se isso fosse influenciar alguma coisa ou fazer alguma diferença. Deixa eu passar mais uma vez para o Dávila, porque muitos, então, questionam. Então, quais são as opções possíveis para os aliados de Jair Bolsonaro, sobretudo os parlamentares? Algumas tentativas foram colocadas sobre a mesa, né, Dávila? Anistia, PL da dosimetria,
não, vamos eleger um presidente que possa conceder indulto a Jair Bolsonaro. Enfim, são algumas opções. É possível a gente elencar quais são as opções factíveis, pensando em uma saída para Jair Bolsonaro? Não há saída no curto prazo, Canhoto. Saída no curto prazo é cumprir a pena em regime fechado. E provavelmente, ou seja, domiciliar, ou na Papuda, ou começa na Papuda, depois é transferido para a casa dele, não importa. O fato é que ele cumprirá pena em regime fechado, e isso fará com que Jair Bolsonaro fique longe do jogo político, tanto do jogo da articulação política e, evidentemente, como da candidatura, que ele já está com seus direitos políticos suspensos. Então, o fato é esse. Agora, a direita precisa entender a circunstância na qual a eleição de 2026 será disputada. E a direita continua dando tiro no pé, brigando, criando confusão, um atacando o outro, quando este é o momento de unir todos em torno do nosso objetivo comum. O objetivo comum é vencer Lula e o PT em 2026. Este é o objetivo. Temos de trabalhar para atingir este objetivo. Qualquer divergência nesse sentido é, na verdade, perda de esforço e abrir o caminho para uma reeleição que ninguém deseja de Lula. O Dávila menciona algumas brigas que nós estamos acompanhando, principalmente pelas redes sociais, figuras que integram a chamada direita. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, essa notícia. A resposta de Eduardo Bolsonaro ao governador de Mato Grosso. Sexta-feira a gente trouxe a notícia, ele disse, entre aspas, que Eduardo teria enlouquecido, desaprovando a atuação dele nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia. Mas quando o Dávila menciona que esse processo deixará Jair Bolsonaro fora do jogo, Mota, a direita se organiza sem o seu líder máximo, novas lideranças surgem, cada liderança tentando puxar o protagonismo para si, isso não desarranja aquele grupo político que vem se fortalecendo ao longo dos últimos anos, também por conta de Jair Bolsonaro? Como é que será preciso um freio de arrumação, Mota, para organizar a direita? Acho que a gente tem duas questões aí separadas, Canhoto. A gente pode fazer um programa inteiro falando sobre a direita, sobre as coisas que a direita deveria fazer, mas não faz, sobre a lente de aumento que a direita às vezes coloca sobre coisas que não têm nenhuma importância enquanto passa um caminhão de coisas gigantescas, A gente poderia falar pelos votos da direita que ajudaram a aprovar o projeto de censura, regulamentação de streaming, o aumento da licença paternidade, ou a isenção do imposto de renda, que não é isenção, mas isso aí eu vou deixar de lado. Eu vou só ressaltar o óbvio. A grande questão aqui não é a direita se organizar, encontrar líderes, andar para frente. A questão é como é que você anda para frente diante do que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Você finge que está tudo normal, que é tudo Estado de Direito, Estado democrático de direito, as instituições estão normais, está tudo jóia e toca o bonde, confiando que vai estar tudo certo. Eu tenho a impressão que é impossível se fazer isso. Então, não é uma questão da direita estar perdida sem Jair Bolsonaro ou a direita não ter líderes. A direita, o que a gente chama de direita, há ótimos políticos nesse espectro. Há grandes nomes, como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e inúmeros outros. O problema é, que jogo é esse que está sendo jogado? Que jogo é esse onde o assunto de todo dia é se Jair Bolsonaro vai ou não por uma cela na Papuda, enquanto a gente assiste às cenas da operação aqui no Rio, com centenas de homens armados de fuzis batalhando contra o Estado brasileiro. Acho que a questão é essa. Que jogo que está sendo jogado? A direita vai se organizar, eleger um líder, marchar unida em direção exatamente a quê, meus amigos? Eu queria saber a resposta para essa pergunta. Interessante isso. Quando o Mota faz esse questionamento, Beraldo, como se anda para frente com as coisas do jeito que estão, que jogo é esse?
que está sendo jogado, mas muitos políticos ignoram tudo isso, né? Tentam imprimir uma certa normalidade, ignoram e bola para frente, né? Pois é, Canhoto, mas para muitos políticos não importa a ideologia, o que importa é saber qual cavalo que vai ganhar. Eles não são, né, comprometidos com o cavalo 1, 2 ou 3. Eles simplesmente vão ali num processo para identificar onde eles vão se dar melhor. E eles só estarão do lado de algum candidato que vai perder se o preço pago por este candidato que corre risco de perder for alto o suficiente para compensar a oportunidade que eles teriam de se agarrar nas mamatas do candidato que vai ganhar. Então, nós não temos no Brasil, de forma geral, uma atuação política que tem no seu cerne ali realmente uma questão ideológica de convicção daquilo, não é nem daquilo, mas do caminho que é melhor para o Brasil. Porque, no fundo, o que a gente precisa compreender é que esse debate ele não está baseado no livro, não é na tese. Não é que a pessoa... Não, eu sou comunista, então eu quero colocar o comunismo. Por quê? Não, porque eu amo o comunismo. Não, mas e o Brasil? E as coisas verdadeiras do Brasil? Nosso problema do dia a dia? Não importa. Então, e da mesma coisa você vai ter. Não, eu sou... O Mota que fala, né, que tem os amigos libertários que não querem Estado, que querem, né, zero Estado e tal. Mas por que você quer? Não, porque eu odeio o Estado. Mas por quê? Que aspecto? Não, tudo. Se é Estado, eu não quero. Então, assim, esses extremismos não agregam para o debate. O que é importante a gente diferenciar em relação à direita, o que é aquilo que é falado como direita, mas que é o anti-esquerda. Então, assim, eu sou contra o atual governo, eu sou contra os agentes representantes dos partidos de esquerda no Brasil. E eu faço as minhas campanhas, eu milito contra essas pessoas. Isso é uma coisa que tem o seu valor. Outra coisa é, eu acredito neste caminho para resolver os problemas brasileiros. Quais são os problemas brasileiros? Essa criminalidade que tomou conta do país, uma corrupção estrutural que teve um soluço de arrefecimento durante a Lava Jato, mas que agora volta com força total, e a gente está vendo aí nessa CPI do INSS. E você tem questões da educação, como é que eu vou resolver o problema da educação brasileira, como é que eu vou resolver os problemas sociais brasileiros, porque hoje você, além de ter uma população crescentemente ignorante, você ainda tem uma população cujas referências são equivocadas, né? Aquele problema de uma sociedade onde você tem boa parte da população que cresce num ambiente onde a grande referência de sucesso é o traficante. É o cara que anda com fuzil, é o cara que anda com fuzil, com um carro roubado mais bacana, é o que tem a namorada mais bonita. E ele é aplaudido. E aí vem a turma da música, né? O Oruan, fazer música para esse vagabundo. Aí, Oruan, aí fica, né, milhões de pessoas ali vibrando com essa dinâmica. Como é que você resolve isso tudo, Canhoto? Na minha visão, Cristiano Beraldo, no meu entendimento pessoal, a única forma de se resolver os verdadeiros problemas brasileiros é com políticas de direita na forma essencial, e que aí, como o Mota falou, nós podemos passar aqui mais de um programa, inclusive, discutindo. Só que disso se vê pouquíssimo. A discussão que predomina é você ser contra o outro, é a filosofia do não sei o quê, que na prática não vai resolver nada, e aí você vai ter sempre essa maioria de mamadores dos benefícios públicos, esses políticos que são profissionais da teta e que ficam aí procurando onde é que é mais fácil eles arrumarem uma boquinha.